Olá, começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E no programa de hoje recebemos o Major Olímpio, ele que é senador da República, né, eleito com 9 milhões de votos, um pouco mais, pelo PSL, atualmente é líder do PSL no Senado, e 9 milhões de votos, 25% dos votos do estado de São Paulo. Em Rio Preto, o Major teve 115 mil votos. Obrigado pela presença. Quero começar perguntando, surpreendeu essa votação que o senhor teve em Rio Preto? Quase uma votação para prefeito, né, Major? Bom, em primeiro lugar, é um momento que eu tenho para agradecer a toda a população de Rio Preto e também de alguns municípios lindeiros aqui da cidade que chega essa programação. Eu só posso ser agradecimento a toda a população que acreditaram nos meus propósitos e se me tornei o senador mais votado do Brasil, eu devo ao gesto de confiança e multiplicação das pessoas. Aqui em São José do Rio Preto, muita gente se mobilizou pela vitória do Jair Bolsonaro para a presidência da República, eu que disputava o Senado. Formamos uma bancada de São Paulo de 10 deputados federais e 15 deputados estaduais. Sem sombra de dúvida, o meu sentimento é de agradecimento no primeiro momento e de responsabilidade em relação a Rio Preto, em relação à região como um todo. Eu tenho feito todo o esforço do mundo para ser o senador do estado de São Paulo, porque termina a eleição, termina a luta político-partidária, a responsabilidade nossa passa a ser com 100% da população. Então, você tem que lutar por todas as pessoas, não são só aquelas ou aqueles grupos que votaram. Você trabalha pela população. E o estado de São Paulo hoje, o estado de São Paulo é muito forte economicamente, mas também tem a gama maior de problemas. É o estado que é o carro-chefe da nação, mas também tem a maior população, acaba tendo os maiores problemas com criminalidade, os maiores problemas com saúde, com educação, com infraestrutura, com assistência social. E aí qual é o papel do senador? É fazer essa interlocução permanente do Estado com o governo federal, com os 22 ministros, com as empresas públicas, com os bancos públicos, buscar, e eu pertenço à Comissão de Relações Exteriores do Congresso, trazer investimentos de outros países para o estado de São Paulo. Esses dias mesmo eu conversava com embaixador e integrantes de fundos de investimentos dos Emirados Árabes que querem vir investir no estado de São Paulo na área portuária, na concessão de estradas, de aeroportos. Então, são recursos e nós estamos precisando muito disso. Precisamos que os investidores externos acreditem no Brasil e acreditem na pujança e na força do estado de São Paulo. Porque como o estado de São Paulo é quem mais gera empregos no país, mas, por outro lado, pelo tamanho da população, é que tem o maior volume de pessoas desempregadas também. Então, os nossos problemas são muito grandes. Não dá para ficar com miquinha, discutindo as coisas, não. E no Congresso Brasileiro, muito embora nós tenhamos 70 deputados federais de São Paulo, 3 senadores é igual para todos os estados. Existe aquela máxima, principalmente os estados do norte, do nordeste, do centro-oeste. São Paulo não precisa de nada porque São Paulo é rico. Já tem tudo, né? E eu sempre brinco, por exemplo, com meus irmãos nordestinos.
Eu sou filho de baiano com alagoano. Eu sempre brinco com eles e desafio. Falo, ó, em nenhum dos 9 estados do Nordeste tem uma cidade com mais população de nordestinos do que a cidade de São Paulo. Porque São Paulo recebe brasileiros, até mesmo estrangeiros, de todos os lugares, de todas as formas. Inclusive Rio Preto, uma colônia nordestina muito grande. Pois é. Só que quando a gente fala em recursos para São Paulo, todo mundo bate o pé e fala, não, São Paulo não precisa, se vira sozinho. E é esse grande desafio nosso hoje, provar e mostrar que São Paulo, primeiro, faz muito, mas precisa de recursos federais, sim. Os municípios, como um todo, têm uma dificuldade muito grande. Com a baixa de arrecadação, logicamente diminui o fundo de participação dos municípios. E você pega mesmo São José do Rio Preto, que é um município chefe de região, de uma macro-região. Vocês têm mais de 90 municípios aqui ligados a essa macro-região de São José do Rio Preto. Só que as dificuldades também são proporcionais. Ninguém está chorando de barriga cheia, é necessário. Aqui hoje de manhã eu tinha uma reunião com o provedor e diretores da Santa Casa aqui de Rio Preto. Estão precisando de recursos, precisam ampliar a área de pronto-socorro, já vou embora com lição de casa, não só de emenda parlamentar, mas de projeto, que eu preciso pegar lá o ministro da Saúde e falar, opa, Rio Preto precisa ter uma ampliação do pronto-socorro da Santa Casa. Nós vamos estar agora à tarde, 17 horas, no hospital de base, que também tem projetos. Tem do país inteiro, né? Tem pois então, inteiro. Mas normalmente quando se fala, olha, é para São Paulo, e todo mundo fala, não, mas São Paulo vocês estão bem, a arrecadação de São Paulo é um estado rico, né? E nós estamos dizendo, nós precisamos muito. Você está falando, por exemplo, do hospital de base aqui, que você quer gente... Referência nacional. Não é de todo o país, não. É da América Latina. Você tem pacientes de todas as áreas, inclusive de outros países aqui. Então, a gente tem que ter atenção devida para isso, para não cair a qualidade da atividade e, ao contrário, você ter uma ampliação das atividades desenvolvidas. Rio Preto foi pioneiro de transplantes de fígado, uma série de coisas, né? A gente sabe que a pujança, a tecnologia, né, o avançar de todas as áreas aqui é muito grande. Mas, para isso, nada cai do céu. Precisa de investimentos, precisa de otimização, você precisa conseguir trazer os grandes profissionais para vir multiplicar e formar cientistas, médicos, engenheiros para atuarem, para se multiplicarem. É assim que se constrói uma grande nação. Mas é preciso, antes de tudo, você ter recursos destinados a isso também, que é o meu papel. Legal. Senador, bom, o senhor está em Rio Preto, participou aí de comemoração lá no 17º, participa agora na Câmara aqui do seminário do Interleges. Queria que o senhor falasse um pouquinho da situação do seu partido em Rio Preto e também como o partido vai se posicionar no que vem, disputa municipal, a relação do senhor com o Edinho, se tem conversa, como é que está esse diálogo? Bom, algumas coisas. Eu fui presidente do PSL no estado de São Paulo até 25 de abril e eu saí porque eu quis sair em função do volume de atividades que eu tenho como senador, não dava mais para ficar acumulando a direção estadual do partido, exige muito tempo e muita dedicação. E, a partir de então, eu não tenho ação no PSL do estado de São Paulo. Assumiu o Eduardo Bolsonaro, que era meu vice-presidente, com a executiva nova. Eu tenho que lamentar que de abril para cá houve uma estagnada, uma paralisação no partido em todo o estado de São Paulo. O que tem feito a nova executiva é mais retirar aqueles que estavam construindo o partido e regularizando, porque o partido tinha irregularidades na maioria dos municípios por falta ou deficiência em prestação de contas. Então, muita gente foi trabalhando. Aqui o PSL em Rio Preto tem um pessoal trabalhando.
ali com bastante afinco. A nossa ideia da Executiva Nacional do partido é que o partido lance candidaturas majoritárias pelo PSL em todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. É uma meta do partido. Que eu puder ajudar nesse sentido, nós vamos ajudar. Agora, o que você me perguntou em relação ao Edinho, o Edinho é um fraterno amigo de muitos anos, né, de quando ele era o Edinho da Ponte de Santa Fé do Sul, que eu conheço daquela época. Fomos deputados federais juntos, eu tenho um respeito muito grande pelo Edinho, mas eu não vou ter interferência direta sobre o posicionamento do partido. A regra nacional é mais de 100 mil habitantes, o esforço é para consolidar uma candidatura própria. Então, São José do Rio Preto, com 500 mil de habitantes, logicamente a Executiva Nacional há de, não é forçar, mas vai compelir a Executiva Municipal aqui a gerar esforço para ver se consegue ter uma candidatura majoritária para prefeito competitiva e para ter uma chapa completa de vereadores. Agora, como você não tem mais coligação proporcional, o partido tem que ter a chapa mesmo. Então, nós vamos ter um diferencial maior para essas eleições. Mas eu tenho uma expectativa que o resultado do PSL, do Jair Bolsonaro e o meu aqui em Rio Preto foi bastante efetivo. Tomara que nas eleições municipais a gente consiga reproduzir essa força de votos. Legal. Apesar da votação expressiva que o senhor teve, como o senhor disse, o mais votado, aí, o senador mais votado do país, senhor, e a experiência legislativa que o senhor tem, apesar disso, o senhor não foi escolhido líder do governo no Senado. E agora o líder está envolvido num escândalo que culminou até numa busca e apreensão lá no Senado. Como que o senhor recebeu isso? O senhor tem algum ressentimento de não ter sido escolhido líder? Não, ao contrário. O meu papel dentro da trincheira ali do Senado é justamente onde eu estou, como líder do PSL, que é o partido do presidente. E ali, a questão da liderança do governo no Senado, em primeiro lugar, quando eu cheguei, eu tinha experiência de deputado estadual, uma experiência de deputado federal, mas experiência zero de Senado. Então, seria extremamente temerário para o governo e mesmo para mim a tentar ser o líder do governo sem ter experiência ou domínio do funcionamento do Senado. E o meu papel ali, que é o papel de fazer o enfrentamento, muitas vezes de fazer e responder às agressões que sofre o governo, normalmente quem faz isso é o meu papel. Então, eu sou mais um encrenqueiro dentro da trincheira do que o conciliador, né? O meu papel me sinto muito melhor como o guerreiro encrenqueiro dentro da trincheira. Com esses fatos novos agora envolvendo o Fernando Bezerra, em primeiro lugar, são fatos novos a busca e a apreensão, mas a investigação não se trata de um fato novo. Então, ele já vem sendo investigado, está sendo processado por isso há algum tempo. Ele, logicamente, após esse fato que deu uma repercussão internacional, ele fez um gesto de colocar o cargo dele de líder do governo à disposição do presidente. Não sei qual será a decisão do presidente, se irá mantê-lo, né? Diga-se de passagem, ele faz um trabalho excepcional como líder do governo. Um grande articulador, né? Eu aprendo demais com ele ali. Eu até acredito que ele permaneça como o líder do governo no Senado. E, para mim, desde o princípio, nunca foi o meu objetivo em relação a isso. Eu queria e sou o líder do PSL dentro do Senado. Então, quem faz ali o bateu, levou, quem faz
a luta maior sobre projetos, sobre pautas, sobre questionamentos que são feitos ao governo Bolsonaro, sou eu. O líder do governo do Senado é como numa guarnição de patrulheiros. A gente sempre fala, tem o tira bom e tira mal, o bom bom e o mal mal. Um é bravo e o outro diz, olha, vamos conversar. E vamos ver para quem o bandido confessa. É assim que a gente faz. Eu faço tira mal, eu vou para cima mesmo, eu vou para cima das encrencas. E vem o Fernando Bezerra pelo governo e concilia com os grupos. Se isso vai continuar assim, eu não sei. Não houve nenhum gesto do governo, nem do presidente, nem nenhum dos ministros me consultando para nada disso, para assumir liderança do governo no Senado. Se for consultado, nós temos que pensar muito numa coisa dessa, porque o meu papel hoje eu sei fazer bem. O papel de ser o líder do governo, eu não sei ainda se eu já tenho experiência acumulada e, principalmente, paciência para isso. O senhor acha que houve algum tipo de abuso do Supremo ao autorizar essa busca aí dentro do Senado, dentro do Congresso Nacional? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi lá, porque é até a ala do meu corredor também, eu cheguei pela manhã, tinha uma ala interditada, muitos policiais federais. Então se montou um aparato grande para fazer uma busca e apreensão no gabinete de um senador. Sabe? Não creio que foi... se teve algum imaginário que poderia ter alguma reação agressiva à força policial. O Fernando Bezerra sendo um senhor com a história de vida, o gabinete dele. Então, eu vejo assim, foi um volume talvez um pouco exagerado de policiais para fazer o cumprimento disso. Que isso acabou chamando mais a atenção de mídia, da sociedade como um todo. Agora, a determinação foi do ministro Barroso, foi do Supremo Tribunal Federal. E disse o ministro, eu não conheço o que está contido nas investigações ou nas acusações. Disse o ministro Barroso, a definição da busca e apreensão ela foi eminentemente técnica dentro do campo do direito. Então, eu acho que agora cabe a defesa do Fernando Bezerra. Me parece que o presidente do Senado iria fazer uma representação dando conta de eventuais exageros. Eu não posso fazer uma afirmação dessa porque posso estar sendo leviano. O ministro Barroso tomou a decisão a partir de pedido da Polícia Federal. O próprio MPF tinha sido... Houve um questionamento contra, né? Porque a Procuradoria-Geral da República havia entendido como desnecessário. Isso já aconteceu em inúmeras vezes em que a Polícia Federal pede, a Procuradoria, o Ministério Público é contra e o ministro define de forma diversa. Eu não vejo... Eu vi aí se questionando, olha, vai ser uma perseguição da Polícia Federal, por conta de reveses que o Moro está tomando. Isso para mim não me convence. O Moro é um ministro que trabalha dentro da técnica, dentro da lei. A Polícia Federal tem uma independência funcional muito grande. Não está no juízo de valor do ministro, do presidente da República dizer para a Polícia Federal, aqui você faz isso, ali você não faz. Ela faz o papel dela dentro da lei. E não é o ministro que vai dizer, olha, aqui faz busca e apreensão, ali entra com pedido de prisão provisória, nada disso. A Polícia Federal, ela trabalha em cima de investigação,
ela manda para o Ministério Público se manifesta, denuncia ou não, e vai para a atividade, a autoridade judiciária tomar a decisão. Num caso que tem alguém com prerrogativa de foro, como um senador e o filho dele como deputado, e é um caso que está perempto aí, o ministro Barroso acabou indo para ele e ele disse, não, tecnicamente tem que fazer. Então, agora vão os eventuais recursos em função disso. E lá no futuro, se vai ter uma interpretação de que houve exagero do ministro, eu acho pouco provável, porque a decisão vai ficar afeta ao próprio Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o senhor defendeu a saída do senador Flávio Bolsonaro do PSL. O senhor teme algum tipo de retaliação, como aconteceu no caso do deputado Frota? Não, eu não tenho medo de retaliação nenhuma, de forma nenhuma. O Frota, ele foi diferentemente expulso do partido por ter ofendido pessoas, inclusive a mim. Eu fui um dos que fez a representação que deu causa à expulsão dele. Ofendeu o presidente, né? Tá, eu não ofendo ninguém. Eu e as duas senadoras do partido assinamos para ter a CPI lava-togas. O Flávio é contrário, entrou em contato com as duas e comigo também. Houve discussões mais ásperas nossas pelo telefone. Eu quero que se dane que ele é filho do presidente ou não. Eu defendo o presidente, os compromissos do presidente, e para mim não tem dinastia não. Ele é senador tanto quanto eu. Me ofendeu, vai tomar dobrado na coisa. E eu disse com muita tranquilidade, me agastei naquele momento, até manifestei o desejo de sair do partido, a Selma até saiu, foi uma grande perda para o PSL a saída dela, ela foi para o Podemos, mas depois eu e a senadora Soraya falamos, não, nós vamos ficar. Se tiver que sair alguém, que saia ele. Nós não estamos errados. Entendeu? E eu não tenho medo de retaliação nenhuma. Eu defendo e vou defender o presidente Jair Bolsonaro, o governo dele, mas alto lá, fica nisso. Tá? Não tenho compromisso de defesa de filho dele, coisa nenhuma. Defendo princípios, propósitos. Tá? Não vem pisar no meu calo, não, que eu vou estrilar mesmo, seja quem for. Então, eu não estou nem aí com retaliação e depois dos cabelos brancos que não me faltam na cabeça, eu não vou ficar aguentando aborrecimento. E tem uma coisa que diz, condutas infantis, respostas paternais. Se porta como moleque, que eu vou me portar como tio bravo. Pronto. Acabou. O senhor já respondeu, eu ia perguntar, mas o senhor não sai do PSL, então, como chegou a ser ventilado? Não, eu vou ficar, eu quero ver o PSL grande, eu quero ver o presidente Bolsonaro ganhando no primeiro turno uma reeleição, eu quero ver coisas boas para o meu país. E não vai ser atritos com gente com atitude infantil que vai me tirar dos meus propósitos, não. O senhor é membro da Comissão de Relações Exteriores do Senado, se eu não estiver enganado, né? Como é que está a discussão aí da indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada? Bom, não chegou lá ainda, não foi feita a indicação. Eu acredito que o presidente deve fazer essa indicação depois que votar a Previdência no dia 10 de outubro. Tiver a votação do novo Procurador-Geral da República. E aí é uma prerrogativa dele, presidente. Eu acho que já esgotou essa coisa, né? Você acha que aprova? Eu acredito que vai, com todo respeito às embaixadas, com respeito ao Eduardo Bolsonaro, mas nós estamos sem embaixador em Washington desde abril e até agora não fez falta. Se ele vai fazer alguma coisa positiva ou não, avaliar é o presidente que está colocando lá, é conta e risco do presidente e dele. Nós temos coisa mais importante para o país, é essa reforma da Previdência, é a reforma tributária, é o novo pacto federativo, é o pacote anticrime. Nós temos coisa muito mais importante de discutir se vai o filho do presidente ou não para uma embaixada. A população, isso significa muito pouco dentro do contexto para a gente fazer um braço de ferro, uma tremenda de uma luta, governo e oposição lá por causa, desculpe, mas é pouco significante. Toda hora nós estamos votando lá todo dia, 2, 3 embaixadores para países diferentes. A gente não lembra, 10 minutos depois não lembra nem o nome de nenhum deles. Então, É que não é o filho do presidente. Pois é, mas aí é conta e risco do presidente. Eu, no lugar do presidente, não faria indicação de um filho. Ele está se arriscando de colocar. Ele que aguente. Se prestar, ótimo, aceitou.
Se não prestar, o desgaste é dele, tem que tirar. Pessoal. O senhor falou do pacote anticrime do Moro. O senhor acha que esse pacote é aprovado? Alguns itens já até caíram, né? O problema do pacote do Moro, primeiro, não tem nada de excepcional. Segundo, o Moro tem uma visão técnica muito boa de coisas absolutamente necessárias. O problema é que o Moro significa Operação Lava Jato, o Moro significa que um arremedo de esperança que possa ter justiça no Brasil. E, infelizmente, nós ainda temos dentro da classe política, dentro da Câmara, do Senado, nego que é investigado, que pode ser condenado, que tem amigo do mesmo partido que foi condenado pelo Moro. Então, esses caras não suportam ouvir falar em Lava Jato, não suportam ouvir falar em Moro, em Procurador da República, Operação Lava Jato, Curitiba. Até arrepia, então, né? Então, saíram arrebentando. Então, na Câmara, montaram uma comissão, né, que, muito embora tenha o capitão Augusto presidindo a comissão, que é da nossa bancada da segurança, é alguém que está defendendo com unhas e dentes o pacote, mas cada dia dá uma arrebentada no pacote, que é para dizer, olha, o Moro não é lá essas coisas. E o Moro é, sim, esse símbolo maior para a população brasileira. Então, pelo lado do Senado, nós dividimos em 4 projetos o pacote do Moro. A Lisiane Gama é uma senadora que encabeçou, e eu sou um dos 8 senadores que são signatários, que está tentando fazer andar os mesmos temas para ver se anda mais rápido, para ver se encontrava as 2 votações. Mas amanhã nós devemos ter a votação na comissão especial que foi montada. Está bastante desacreditada essa comissão, até os representantes, a representante do PSL tinha deixado a comissão, porque eu não tenho dúvida que houve uma orquestração de algumas lideranças ali, do próprio presidente da Câmara, de colocar a gente na comissão para esfacelar o projeto, para desgastar o Sérgio Moro. Desgastar o Moro, né? Então, é triste, mas é uma realidade. O senhor acha que ele tem sido fritado pelo presidente Bolsonaro ou não? Não, o Bolsonaro tem o jeitão e o estilo Bolsonaro. Você tem o jeito e o estilo Bolsonaro de se comunicar direto com as pessoas, ele faz as lives dele, às vezes ele para lá com o jornalista, ele já diz um desaforo, ele já arruma encrenca pro dia todo. Sim. É um estilo Bolsonaro. Você fala, ele vai parar de ter assim? Não. Entendeu? Graças a Deus ele adotou, que ele não queria, era resistente a ter um porta-voz. E ele, às vezes, na comunicação com as pessoas, ele é direto, e às vezes ele diz umas coisas assim que são óbvias, não é para ofender. Então já houve episódios lá, olha, vai trocar alguém da Polícia Federal. Aí ele diz para o cara e diz para a imprensa, olha, a última instância, a decisão é minha. E ele é. É o dono O da chefe caneta, do executivo, né? Quem teve 57 milhões de votos, um pouco mais, foi ele. Então, você perguntar, as Forças Armadas, quem comanda as Forças Armadas? É o ministro da Defesa, o general Fernando? Não. Está lá na Constituição. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Às vezes não precisava dizer isso, porque a Constituição já diz. E às vezes ele quer dar uma resposta de bate-pronto e quer dar aquela arrumação de chefe e diz, olha, quem resolve isso sou eu. Aí cria essas interpretações que são mais confusões, às vezes geradas pela mídia, algumas vozes maledicentes que querem antagonizar, por exemplo, o Sérgio Moro com o Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro nunca foi problema para o Jair Bolsonaro. Ele é uma das maiores soluções que tem o Bolsonaro. Bolsonaro ganhou as eleições por 2 bandeiras, do combate à corrupção e enfrentamento da criminalidade. Foi porcaria nenhuma de previdência, nada disso. Foi isso que encantou a população. E o Bolsonaro botou as 2 bandeiras nas costas do Moro. Então vai dizer, o Bolsonaro não confia no Moro? Lógico que confia. As 2 bandeiras que o elegeram presidente, ele pôs nas costas do Moro, lógico que confia. O senhor acha que o Moro não é candidato no 2022? Eu tenho absoluta certeza que isso não passa na cabeça do Moro em momento nenhum. O Moro é daqueles caras que eu digo assim, ele é ninja, ele é resignado. Ele deixou a carreira maravilhosa que tinha na magistratura, porque eu me olhava, por pensar, olha, ele é um sonhador.
eu vou tentar Posso fazer fazer no Brasil. alguma coisa Vou tentar aqui, né? fazer para o Brasil o que eu fazia em Curitiba. Né? Então, vai dizer, eu posso afirmar se ele vai querer ir para a urna ou não. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Sérgio Moro e eu nunca vi ele fazer qualquer aceno de querer ir para a urna, de se filiar a partido político. Ao contrário, fiz algumas viagens com ele, inclusive no interior do estado de São Paulo, para eventos. Toda vez que a imprensa ou as pessoas entram nessa história, oh, você vai ser candidato em 22, ele corta e diz, o meu papel é ser ministro da Justiça. Alguém fala para ele, não, mas você vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele fala, o meu compromisso, não houve esse compromisso do presidente, nem eu pedi nunca. Eu vim para ser o melhor ministro da Justiça que já teve o Brasil. É o compromisso dele, o resto é especulação. Como ele é um cara que ele tem muita credibilidade, tenta se criar esse tipo de coisa, mas mais para promover antagonismo, mais para desgastá-lo com o presidente. Mas para dar notícia na imprensa, né? Porque ele é resignado com isso. Ele pode ser um ótimo presidente da República em 26, e ele sabe disso. Legal. Senador, bom, tem muito assunto aqui, o tempo infelizmente é curto. Queria que o senhor falasse um pouquinho, quando o senhor era estadual, o senhor era um duro crítico do governo Alckmin, principalmente no tratamento dispensado à Polícia Militar, que é a sua corporação. Como é que o senhor analisa hoje o governo Dória no tratamento aos policiais? Por enquanto, em relação ao tratamento de policiais, diferenciando o Dória com o Alckmin, que o Alckmin é careca. A conduta de massacre em cima das forças policiais é permanente. O Dória, ele faz mais marketing. Quando você vai, ele diz que é um gestor, mas quando você vai fazer qualquer curso de gestão, diz que para você ser eficiente em qualquer área, você tem que ser 90 de realização e 10 de marketing, de divulgação. O Dória é o inverso, ele faz 90 de marketing e 10 de realização. Tanto que ele tomou aquela saraivada em São Paulo, ele ganhou a eleição para governador por causa do interior. E usando o nome do Bolsonaro e agora diz que nunca se alinhou. Nunca tive ligação. Todo mundo sabe que eu saí de pau para cima disso, eu não gosto de hipocrisia. Agora, em relação às forças policiais, ele disse na campanha, nos 4 anos que eu vou ser governador, vai ter o maior salário do Brasil. Assumiu o governo, falou, olha, vai ter o maior salário do Brasil. Eu devo de lembrar as pessoas só que a data base de revisão de salários no estado de São Paulo é 1º de março. Isso é uma lei de 2006. Nós já estamos entrando em outubro e não houve nenhum anúncio de revisão de salários por parte do governador para nenhuma área do governo do estado. Quanto mais em relação à segurança pública, para os policiais civis, militares, polícia técnico-científica, para os agentes penitenciários, para os agentes socioeducativos. Então, por enquanto, nessa área, ele faz propaganda. Né? Quando ele era prefeito de São Paulo, ele se vestia de gari. Eu até faço um desafio para ele, que ele se vestisse de policial 24 horas, só 24 horas, mas fosse sem segurança, andar pelas ruas, em qualquer lugar no estado de São Paulo, vestido com o uniforme da Polícia Militar, para ele ver o que é bom e o risco que tem do que é ser policial. Então, essa história, por enquanto, policial nota 10, ele faz uns cafés da manhã lá para fazer um marketing em cima de algumas ocorrências. Então, os policiais já criaram, policial nota 10, governo nota 0, que são as camisetas que estão sendo difundidas em todo o estado de São Paulo. Na sexta-feira, dia 27, deixa eu aproveitar para fazer um merchanzinho aqui, às 15 horas na Praça da Sé, nós vamos ter veteranos da Polícia Militar de todo o estado de São Paulo, pensionistas de todas as áreas. Quero convidar também os irmãos policiais civis. Vamos lotar a Praça da Sé. Nós vamos ter uma banda de veteranos dos corpos de bandas da Polícia Militar, que vão levar seus instrumentos. E nós vamos tocar o Paris Belfort, que era o hino de 32, nós vamos marchar pelas ruas centrais da cidade de São Paulo para dizer para o povo de São Paulo, proteja a sua polícia. Porque, por enquanto, o governador
não está acenando com nada. Ele faz propaganda, faz entrega de viaturas, faz aquele merchan todo, que era o que o Alckmin fazia. E o Alckmin, eu saí atrás dele pelo estado de São Paulo com meu sonzinho de feira. E o Alckmin, em 8 anos, ele deu 4% de revisão de salário, não foi aumento, foi, né, revisão de salário para os profissionais da segurança pública. E graças a Deus, eu fui uma das pessoas que conseguiu fazer com que ele tivesse 4% dos votos nacionalmente como candidato à presidência da República. E nós de São Paulo, as forças de segurança, nós saímos fazendo propaganda para todas as polícias militares, todos os corpos de bombeiros, todas as polícias civis, dizendo, pelo amor de Deus, não deixa a desgraça que administrou São Paulo fazer com o que fez em São Paulo, fazer no Brasil. E graças a Deus, ele saiu com essa marca, a marca da humilhação, com 4% dos votos. E o Dória precisa acordar, porque senão ele vai caminhar para os mesmos 4%. E diz que quer ser candidato a presidente, né? Senador, agradeço sua participação aqui. Se quiser se despedir, fica à vontade. Eu quero agradecer esse espaço e agradecer verdadeiramente a oportunidade de prestar contas, dizer às pessoas que estamos realmente compromissados. Eu venho do serviço policial militar, sou um major da reserva da Polícia Militar, e desde quando entrei na academia de polícia em 78, me ensinaram a fazer um juramento de até morrer, se preciso for, em defesa da sociedade. E dizer às pessoas, hoje eu sou um veterano policial militar, a gente nunca aposenta, né? Se precisar dar a vida em defesa da sociedade, faz parte do nosso compromisso. E hoje eu aproveito a oportunidade para pedir à população de Rio Preto, toda a região, proteja aqueles que os protegem. Dê muita força aos policiais militares, aos policiais civis, aos nossos bombeiros militares, aos nossos agentes penitenciários, aos nossos agentes socioeducativos, aos nossos guardas municipais, que são pessoas que têm compromisso de defesa da sociedade. E nas horas mais agudas, quem tem que defender esses guerreiros que nos defendem é a sociedade, que é patrão de todo mundo. Um abraço a todos. Senador Major Olímpio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Se quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço e até a próxima.